Obrigado, Andréia. Não. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse encontro onde nós pretendemos compartilhar alguns conhecimentos, algumas ideias, né? Fazer algumas reflexões aqui com vocês, tá bom? Bom, para dar início aqui à nossa conversa de hoje, esse nosso encontro, quero saudar a todos com uma excelente noite. Eu sou o professor Pedro HT. Eu estou no mercado profissional já tem aí mais de 30 anos, atuando em grandes empresas, multinacionais, como empresário também, na área de dados, data analytics, business analytics e inteligência artificial. Já passei por diversas posições, não é isso? Dentre elas, palestrante e professor aqui na SPM. Bom, eu começo compartilhando aqui com vocês um pequeno detalhe, que ele já traz algum conhecimento, né? Quando a gente fala sobre o profissional em formato de T, que está aqui na tela. O que que isso nos remete, né? O profissional com formato de T, pessoal, é um profissional bastante requisitado nos dias de hoje, onde nós dizemos que ele tem uma abrangência e um escopo, ou seja, diversos assuntos do quais nós somos capazes de conversar sobre tecnologia, sobre outros assuntos mais, e também temos os nossos pontos de profundidade, que é o tracinho do T assim para baixo, tá certo? Então, a partir de agora, me coloco aqui à disposição de vocês. Meu contato está aqui no QR Code. Quem quiser entrar em contato pelo LinkedIn, fique super à vontade. Combinado? Bom, o que que eu trago a vocês nesta noite? Bom, o nosso tema de hoje é do prompt ao pensamento, não é isso? Então nós temos inclusive aqui um prompt aí escrevendo alguma coisa, a máquina, né? É assim que nós temos nos comunicado nos tempos mais recentes. E nós vamos conversar um pouquinho como que a IA ela está mudando, né? A forma de pensar, tá ok? Muito bem. O que é que nós temos aqui para iniciar a nossa jornada de hoje? Bom, essa jornada eu começo fazendo uma colocação a vocês, não é isso? Então, hoje nós não vamos aprender sobre nenhuma ferramenta. Nós vamos entender o que acontece com a nossa forma de pensar quando nós começamos a usar a IA. Ou seja, pensar com IA é uma habilidade estratégica e não técnica, ok? Muito bem. Aqui vai uma provocação para a gente começar já com todo o gás. A IA, ela te deixa mais inteligente ou apenas mais rápido? Fica aí o questionamento para vocês, tá certo? Lembrando que o nosso foco aqui, pessoal, nós vamos colocar um pouco mais em termos de exemplos e algumas outras questões mais relacionadas ao que a gente chama de IA generativa. IA generativa é aquela que nós emitimos ali uma pergunta, chamada também de prompt, e ela responde, né, em texto. Ela traz ali para a gente um conteúdo de acordo com a pergunta emitida. Tudo bem? Dentro desse ponto, nós gostaríamos de ressaltar aqui a explosão do uso da IA generativa. Os famosos ChatGPT, Gemini, Claude e tantos outros. A lista hoje já é bastante grande, né? Muito bem. Dentro desse contexto de se a IA está te deixando mais inteligente ou apenas mais rápido, eu coloco aqui uma reflexão para a gente. Se ela escreve por você, você aprende? Agora, se ela analisa por você, você desenvolve repertório? Então ficam aí algumas reflexões. Se ela decide por você, você evolui como profissional, né? O que que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa conversa de hoje? O deslocamento do foco, não é isso? Ou seja, nós começamos agora, já com toda a evolução da IA, sair um pouco do foco de uma ferramenta para uma forma de pensar, pessoal. Esta é a ideia aqui desse papo de hoje. E eu trago ainda mais um detalhe aqui para a gente refletir. A velocidade, ela é um ganho operacional. Já o pensamento, ele é um ganho estratégico. Olha só, hein? Profunda aqui a reflexão. Muito bem. O que realmente está mudando, pessoal? O que que será que tem mudado aí, especialmente nos tempos mais recentes, né? No que diz respeito aí à IA? Bom, o prompt, pessoal, ele não é comando. Ele basicamente é a tradução de um pensamento. Então nós temos uma ideia, um pensamento,
E aí, para que nós possamos nos comunicar com o computador, que essa ciência nós chamamos de processamento de linguagem natural, né? Podemos encontrar por aí como PLN. Não confundam com PNL. PNL é lá da psicologia, tá bom? Isso fica para um outro momento. Muito bem. A ideia aqui é nós entendermos que o prompt surge de um pensamento, é a tradução dele. E aí nós entramos num certo processo, né? Como é que nós vamos nos comunicar com esta máquina através do processamento de linguagem natural? Bom, antes da IA, o processo natural era: nós pensávamos em algo, escrevíamos aquilo, papel e caneta, lápis, né? E assim sucessivamente. E aí, em seguida, nós podíamos revisar. E o que é que mudou, né, com o advento aí da IA? Então, com a IA, nós começamos a, nesta sequência, pensar, e aqui vem um termo novo que eu criei hoje, promptar, né, desenvolver e escrever os nossos prompts, avaliar e ajustar. Nesta sequência, então, o processo. Então, ele passou por uma mudança, não é assim? Muito bem. Essa mudança, pessoal, ela é uma mudança estrutural, ou seja, a IA ela vai entrar no meio do processo cognitivo. Alguns exemplos práticos, né? Nós temos lá um prompt genérico versus um prompt que ele revela uma certa clareza estratégica, né? Ou talvez um erro comum também que a gente observa é pedir respostas antes de formular o problema. E aí o que que acontece? A qualidade da resposta, ela é um reflexo direto da qualidade do nosso pensamento, por essa estrutura que a gente vai construindo por aqui, tá certo? Muito bem. Aqui, pessoal, eu trago para vocês o seguinte: um prompt ele revela como nós pensamos, como você pensa. Então, ele é um espelho. Em que sentido, né? É uma colocação até um pouco forte, não é isso? Muito bem. O prompt, ele revela como você pensa. Olha só este detalhe que nós vamos compartilhar agora. Clareza ou confusão, estratégia ou improviso, né? Objetivo ou ansioso. Então, várias características que aos poucos a gente pode começar a observar, a compreender, e isso vai trazer aí algumas reflexões, algumas observações. Por exemplo, imagina que eu, por prática, escrevo um simples prompt como: me dá uma estratégia de marketing. É super comum o pessoal começar desta forma, né? Muitas vezes ainda sem grandes conhecimentos, sem grande profundidade de técnicas, de estratégias de como é que a gente deve elaborar um prompt, né? Podemos abordar a IA desta maneira. Me dá uma estratégia de marketing. E imaginamos que ela vai trazer algo super incrível e maravilhoso. O que seria o ideal? Só para fazer um contraponto aqui. Por exemplo, olha só, um outro prompt. Crie três hipóteses de posicionamento para uma marca de moda sustentável focada na Gen Z, ou seja, na geração Z, considerando um orçamento limitado. Percebam que aqui eu já passo uma série de outros detalhes, já sou um pouco mais específico, falei um pouco sobre público, falei sobre uma condição importante de orçamento limitado e assim sucessivamente. Então, claramente aqui a gente já tem uma diferença importante na forma de conversarmos aí com a IA, ok? Bom, de novo, para a gente reforçar, a qualidade da resposta, ela reflete a qualidade da pergunta. Então, elas são sempre proporcionais. Se eu faço uma pergunta simples, né, ela traz uma resposta à altura. Se eu elevo o nível da minha pergunta, como foi mostrado aqui, a resposta ela vai junto, para o mesmo nível, ela sobe e vice-versa. Ok? Muito bem. Qual é o verdadeiro problema, pessoal? Atualmente, em quase a totalidade dos casos, né, os erros com a IA não está efetivamente na resposta por ela fornecida. Ou seja, de 6 meses para cá, nós estamos trabalhando aí nas IAs, as mais tradicionais e mais difundidas, comercialmente falando, com um nível de maturidade bastante importante. Isso evoluiu muito, né? Significativamente. Qual é o detalhe, então?
a maioria dos erros ele não está exatamente na resposta, mas na formulação do problema. Não é assim? Bom, no marketing, por exemplo, né? Como vender mais? Poderia ser uma pergunta, um prompt. Ele é extremamente raso, simplista, não é? Bom, o que que nós poderíamos fazer neste caso? Como aumentar o processo de recompra em clientes ativos no varejo físico? Percebam que isso já vai para um nível de estratégia. Então eu tenho um problema, mas eu começo a formular algo pedindo aí ajuda da IA, o suporte dela, né, para ampliar as nossas capacidades, os nossos conhecimentos, o acesso aí à informação, já com alguma estratégia, trazendo recursos importantes para dar uma especificidade à pergunta que está sendo feita. Ou seja, a IA, ela expõe de alguma forma, pessoal, problemas mal formulados. Ou seja, de novo, a qualidade da pergunta vai influenciar e impactar diretamente na qualidade da resposta. Aí nós vamos para um ponto aqui bastante importante e, de certa forma, polêmico. A IA como um espelho cognitivo. Ou seja, a IA, ela reflete a sua lógica, baseado no prompt que você acaba de proferir a ela. Ela amplifica os seus vieses. Então, se você coloca ali algum tipo de viés, ou o famoso bias, que é o termo em inglês original, né? Isso deve ser ampliado. Ele vai corresponder à forma como você está fazendo aí a sua solicitação. Isso também, de alguma forma, acelera os atalhos mentais. Então a gente vai por aquele caminho que para nós é mais cômodo, ok? Se você pensa superficialmente, ela responde superficialmente, então sempre proporcional. Agora, se você pensa estrategicamente, e aqui vocês vão perceber que essa palavra começa a aparecer com maior intensidade aí no nosso conteúdo, né? Ela também vai responder estrategicamente, pessoal. E é aqui que começa esse ponto mais relevante aí desse nosso bate-papo de hoje. Ela amplia então o que você demonstra ou já é intelectualmente. Esse ponto é bastante importante para a gente fazer aí algumas reflexões. Considerando, pessoal, que existem diversos colegas aqui, alguns com um pouco mais de proficiência na IA, outros com menos, e a ideia então é que a gente faça essa elaboração aqui toda, avalie e tenhamos a oportunidade, sem dúvida, de evoluirmos com estas reflexões. Muito bem, Pedro. Qual é o risco invisível então? O risco invisível, pessoal, nos dias atuais, é o tempo e o recurso super escasso ou finito que a gente tem. Parece que a gente tem mais por fazer do que o tempo durante um dia, que tem aí as suas 24 horas, nos permite, até de forma recorrente, né? Então o que a gente acaba fazendo é entrando um pouco no automático, que aqui eu vou chamar de ah, apenas apertar o Enter. Então a gente vai apertando o Enter e ele vai fazendo, trazendo respostas e eventualmente não temos a oportunidade, o tempo e outros aspectos para raciocinar um pouco mais. E é isso que eu quero estruturar aqui com vocês. O que que isso representa então? Eu vou citar aqui alguns dos principais riscos, né, de apenas apertarmos o Enter. O primeiro risco é aceitar respostas sem questionar. Aqui é um ponto super relevante, pessoal, que a IA, quando ela nos responde, não necessariamente ela está coberta de razão, ok? Ela está correta em 100%. Como ela é treinada por conteúdo que nós, como humanos, que somos falíveis, de alguma forma passamos a ela, ela vai absorver tudo isso. E ela também está pautada em modelos matemáticos e estatísticos que considera-se ali uma pequena margem de erro. Alguns aqui podem chamar de alucinação ou algum outro aspecto que a gente poderia considerar. Então, ela nem sempre é 100%. Por isso, cuidado ao aceitar, respostas sem questionar. O segundo risco que eu quero trazer a vocês: perder profundidade analítica, ou seja, perder a profundidade de análise, de ir no detalhe, de conhecer a fundo aquele tema, aquele assunto que está em pauta. O terceiro risco: confundir fluidez com qualidade. Não quer dizer que nós tenhamos
muitas respostas extremamente rápidas e tudo mais, que todas estas eventualmente estão vindo com qualidade. Não é assim? Muito bem. O que que isso nos traz então? As respostas que nós recebemos, muitas vezes elas soam muito bem, mas será que essa resposta que veio ali naquele prompt que você emitiu ali para IA é uma resposta aplicável? Será que ela é contextual? Ou seja, está dentro do contexto que você imaginou, que você quer aí dar continuidade nessa interação? Será que é viável? Opa, aqui começam a vir alguns aspectos interessantes, hein? Bom, pensar com IA exige mais julgamento e não menos. Em que sentido? Cada vez que recebemos uma resposta, uma orientação pela IA, nós devemos então, pessoal, colocar ali um certo crivo, um certo julgamento, olhando nesses aspectos se aquilo é aplicável, contextual, viável, ético, por que não? Ok? Então, fica aí uma dica importante em relação a alguns riscos que nós temos no uso da IA. Bom, agora nós vamos passar aqui para um tema super importante, onde ela tem feito um papel bacana, tem dado um suporte incrível, mas ainda assim fica aqui uma reflexão para que nós possamos falar a respeito da criatividade na era da abundância. Ou seja, se a IA gera 20 ideias em um mesmo segundo, nos fornece isso como resposta, né? O valor deixa de ser ter ideias, porque ela pode fornecer isso para a gente, não é? Quem aqui já se surpreendeu, por exemplo, ao pedir um certo contexto de ideias, né, para IA e ter recebido uma lista significativa aí de quantidade de itens, né? Ou cada vez maior as respostas, mas também nos tempos recentes com uma maior profundidade e qualidade, né? Ou seja, cada vez mais a criatividade, pessoal, ela vai passar aí por uma transformação. Ou seja, ela vai passar ao quê? Escolher a ideia certa, é isso que nós deveremos fazer, adaptar ao contexto, executar com intenção, e a isso nos remete à seguinte frase para a gente refletir. A criatividade, agora, com a IA, no nível de maturidade que nós temos, não é isso? Ela é mais voltada à curadoria e direção, ou seja, ela deixa de ser apenas ideias e passa a ser escolher, conectar e dar direção. Então percebam que isso está se ampliando de forma cada vez mais, não é isso? Muito bem. Qual é a estratégia então, Pedro, na era da IA? Não é assim? Bom, pessoal, na era da IA, ela começa a nos trazer uma estratégia aí bastante importante, onde nós vamos ter cada vez mais opções, nós vamos ter cada vez mais alternativas e também simulações. Muitos de nós, quando fazemos ali os nossos prompts, eventualmente temos hoje essa condição, né? Simular algo, simular condições para que a gente possa ganhar tempo aí de algumas análises que desejamos fazer. Bom, enquanto a estratégia ela continua sendo executada, nós passamos então a obter agora opções aí de escolha, de foco e eventualmente até de renúncia, não é assim? Ou seja, a IA ela começa a expandir, pessoal, as possibilidades, mas a estratégia ela deve continuar sendo uma escolha consciente, contextual e responsável. O que a gente quer colocar aqui então em termos de estratégia? Depois de passarmos por opções alternativas, simulações, deveremos aplicar ali um passo que nós vamos buscar por escolhas, definir um certo foco e eventualmente ter de renunciar de alguma parte dessa resposta momentaneamente ou em definitivo. Combinado? Como é que seria então o modo de pensar com a IA? Será que a gente pode sugerir aqui um modelo, né? Então vamos buscar aqui uma sugestão de como é que seria isso na prática, como é que a gente deve estruturar, né, isso tudo. Usar a IA pura e simples é algo operacional, né?
Então a gente pode usar a IA para pedir um texto como resposta, pedir o resumo de um arquivo, de um livro, de um contexto um pouco mais abrangente, pedir também algumas ideias, né? Agora, ao mesmo passo, nós devemos pensar com a IA. E isso passa a ser estratégico. Então, pedir a ela texto, resumo, ideias é algo operacional. Pensar com a IA passa a ser estratégico. O que é pensar com IA? Por exemplo, refinar um problema, explorar cenários distintos para a gente imaginar as condições, os possíveis caminhos, né? Podemos chamar assim, testar algumas hipóteses e questionar suposições. Nesse ponto em particular, pessoal, nós podemos eventualmente pedir para que a IA esteja numa posição contrária a nós, fazendo perguntas, questionamentos, elaborando, para que a gente esteja preparado para as mais diversas possibilidades. Ok? Muito bem. Já que nós falamos ali de um modelo teórico, uma ideia, né? Eu gostaria então de compartilhar aqui com vocês um modelo prático. Ou seja, nós vamos falar aqui em quatro camadas do pensar com a IA. E o que seriam então essas quatro camadas do pensar com a IA, pessoal? A primeira delas, nós vamos falar que trata-se da intenção. Ou seja, o que eu realmente quero decidir ou resolver. Esse é um primeiro passo importante. Então, antes de fazer o uso efetivamente, o ideal é que a gente busque essa intenção. O que eu realmente quero decidir ou resolver? O passo 2 é importante traçarmos aí perguntas. Ou seja, o problema está claro e delimitado, ou seja, eu sei aonde ele começa, aonde termina, qual é o tamanho dele, não é isso? Então é um ponto importante para a gente conhecer aí como segundo passo desse modelo. O terceiro trata-se aí de interação, ou seja, será que eu estou explorando as possibilidades ou só pedindo uma resposta pronta? Algo quase que automático, não é? Como era a computação tradicional lá nos primórdios, né? Para que a gente possa fechar aqui o nosso quarto passo, das quatro camadas aí do pensar da IA, nós temos um ponto extremamente importante que é o julgamento. O que seria julgamento, pessoal? Isso faz sentido no mundo real? Ou seja, recebi aquele conteúdo, aquela resposta, passamos já pela intenção, pergunta, interação. Será que aquilo faz sentido? Posso aplicar numa situação real? Então cabe aí esse julgamento, essa reflexão, ok? Bom, a IA então, pessoal, ela atua entre a pergunta e o julgamento. Não substitui em absoluto nenhum dos dois. Esse é um ponto importante para a gente trazer aqui para vocês. Legal. Então, Pedro, entendi o modelo. Quatro camadas: intenção, pergunta, iteração, julgamento, né? Ela está então entre a pergunta e o julgamento, mas ela não substitui, não é isso? Mas será que você pode dar um exemplo prático assim, num segmento, numa área, por exemplo, marketing e varejo? Bom, posso sim, pessoal. É isso que eu vou trazer aqui para vocês agora. Então, para a gente poder materializar um pouco mais esse modelo, essa ideia que eu trouxe aqui para vocês, eu vou trazer uma aplicação prática em termos de marketing e varejo. Então, nós vamos tomar como base aqui a seguinte situação. Imaginem que nós temos um problema de queda de vendas, tá certo? Então tá aqui, ó, situação, queda de vendas. O uso superficial da IA seria mais ou menos assim: crie uma campanha para vender mais. Essa é o nosso impulso quase imediato. Então alguém te questionou, olha, nós estamos com um problema aí, as vendas estão caindo, né? O que a gente de imediato tende a buscar como apoio na IA? O IA, cria para mim aí uma campanha porque eu preciso vender mais, né? Só que isso não é algo adequado. Quando a gente começa a pensar com IA, o que a gente deveria realizar para poder atingir esse pensar com IA? Não é isso? A ideia aqui, então, pessoal, seria que a gente pudesse explorar quais hipóteses explicam essa queda,
O problema, ele é tráfego pago, por exemplo, ele é na conversão, fechamento da venda. Será que ele está no ticket, ou seja, o valor do produto? Será que nesse meio de tempo mudou o nosso público? Hoje nós temos aí questões sazonais, tem questões de gerações, tem questões geopolíticas, tem uma série de fatores que podem influenciar. Então a gente precisa buscar esse esclarecimento, perdão, e esse aprofundamento, né? Bom, que dados eu preciso analisar? Será que eu conheço esses dados? Será que eu tenho acesso a eles? Não seria o caso de trazer eles para a IA para compor aí com diversas outras conteúdos e as perguntas que eu vou fazer a ele? Não é assim? Bom, a IA, pessoal, ela é excelente para explorar hipóteses, não para substituir diagnóstico. O que isso quer dizer, pessoal? Então, a ideia aqui é que a gente não faça perguntas superficiais, que a gente busque então explorar hipóteses, né? Conhecer e aprofundar sobre o problema, sobre o público, sobre os dados que eventualmente vão nos mostrar os porquês dessas quedas, e assim sucessivamente. Mas esse diagnóstico deve ser feito com a IA, com dados, e de forma alguma devemos pular ou ignorar esta etapa. Tomar um golinho de água aqui, porque a gente está falando bastante. Muito bem. Dando mais um passo importante, pessoal, agora que nós fizemos ali uma primeira reflexão, entendemos ali um pouco de algumas deficiências, alguns detalhes, alguns aspectos até emocionais que estão envolvidos quando a gente interage com a IA, não é assim? Nós falamos aqui também de alguns métodos, um modelo conceitual, trouxemos isso para uma realidade aqui, por exemplo, né, de marketing para o varejo. Então, qual abordagem seria o ideal? O quão profundo nós devemos ir nas nossas análises, testes de hipótese, análise de dados, né, que nos dão as respostas, nos dão os caminhos ou os porquês do que ocorreu. E aí nós chegamos então na posição do novo diferencial profissional. Então agora aqui a gente vai falar do indivíduo, né? Muito bem. Qual é o novo diferencial então do profissional em tempos de IA, pessoal? Todos, sem exceção, vão ter acesso às mesmas ferramentas de IA. Hoje todo mundo pode ter acesso ao ChatGPT, ao Gemini e tantos outros, isso de maneira gratuita e de maneira paga, com ainda mais recursos e profundidade, se houver necessidade, ainda que as versões gratuitas já trazem aí um valor bastante importante, né? Um suporte bastante importante. E aí, onde é que vai ocorrer o diferencial? Se todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, não é isso? Bom, o diferencial vai se dar, pessoal, a partir do que, olha, como é que este profissional formula esses problemas? Ou seja, como é que ele descreve isso, estrutura este problema na hora de conversar com a IA? E quando a gente fala conversar, definitivamente isso pode ocorrer por voz, como eu estou fazendo aqui agora, né, em linguagem natural, ou ainda texto, o famoso prompt, ou aquele chat que todo mundo se comunica, que também faz parte aí de uma linguagem natural. Outro detalhe, a capacidade de julgamento. Julgamento em que aspecto, pessoal? Julgar se o conteúdo que eu estou enviando como prompt está adequado e, especialmente, a resposta. Se a qualidade, a profundidade e alguns aspectos mais precisam eventualmente passar por uma checagem, por uma validação, por algum crivo que a gente entenda ser adequado. Isso envolve o terceiro item ali, que é o pensamento crítico, ferramenta importantíssima nos dias atuais, de respostas fartas assim, né? Usando a IA, volume muito grande, diversidade e assim por diante, e repertório contextual. Então, antes de fazermos a pergunta, nós também precisamos nos preocupar em ter o repertório do contexto ou dos contextos que nós vamos interagir com a ferramenta, tá certo? Bom, o que isso nos traz? O profissional valioso, pessoal, não é o que sabe promptar, que eu falei lá atrás sobre esta nova palavrinha aí, né? É
o saber decidir, ou seja, baseado no conteúdo, com toda essa interação que eu recebi como resposta, saber decidir se aquilo tem efetivamente valor, profundidade e outros aspectos mais que a gente julgar importante. Se isso for relevante ou a depender de onde isso está sendo aplicado, pessoal, o ideal é que vocês façam isso também num comitê, num time, no mínimo duas pessoas, porque sempre vão haver perspectivas diferentes, uh, interpretações diferentes, afinal, cada um aí é um ser, é um indivíduo, né? Tem a sua experiência, a sua bagagem aí profissional e de vida, e vai conseguir olhar aquilo sob uma ótica diferente e vai nos ajudar, então, nesse decidir que está sendo ressaltado aqui. Ou ainda, olha, sairmos da execução braçal para a curadoria estratégica e o design de intenção. Olha que interessante que está surgindo aqui agora. Olha. Curadoria estratégica e design de intenção. Então aqui a gente começa a entrar num grau de profundidade aí bastante interessante e de maturidade também nessa interação com a IA. Tá legal? Muito bem. Será que eu conseguiria começar amanhã então, Pedro? Sair um pouco desta questão mais braçal, de eu criar ali um simples prompt para começar a pensar com a IA, usar dela de forma mais estratégica, né? Bom, a ideia aqui, depois de todo esse conteúdo, dessa super reflexão juntos, né, é se a gente pode começar amanhã e sugerir a vocês aqui uma prática simples, tá certo? Bom, antes de usar a IA, nós devemos nos fazer algumas perguntas. O que eu estou tentando resolver de verdade? Então, será que eu tenho consciência e objetividade no problema que eu quero resolver? Eu já tenho essa compreensão? Esse problema, esse é o problema certo? Perdão? Ou seja, de alguns problemas eventualmente que a gente está enfrentando, este é o certo? É o que eu quero resolver no momento? Não é isso? O que eu discordaria nessa resposta que a IA está me trazendo? O que eu tenho que estar atento, tenho que julgar, para que a gente possa ter aí a maior qualidade possível em termos de resposta? Depois de fazer essas reflexões, essas perguntas, aí sim nós podemos e devemos utilizar a nossa ferramenta de IA preferida. Tá certo, pessoal? Então vejam, a ferramenta ela entra depois da clareza. Este é um ponto extremamente importante para a gente levar desse nosso bate-papo de hoje. Bom, caminhando aqui então para os minutos finais aí da nossa conversa, o ponto é, enfim, se todos têm acesso a IA, onde estará o verdadeiro valor daqui para frente? Ou cada vez mais? São as nossas reflexões finais aqui, pessoal. Não é quem gera mais resposta, mas quem faz as melhores perguntas. Ok? Este é o indivíduo que vai ter o seu maior e verdadeiro valor. O futuro não é sobre prompts melhores, é sobre pensamentos e decisões melhores suportados por esta interação e conteúdo transmitido pela IA. Ok? Muito bem. Conclusão, pessoal. Dentro do nosso tema, do prompt ao pensamento, como a IA está mudando a forma de pensar, eu gostaria de trazer a seguinte frase para que a gente possa concluir aqui. Nós podemos observar, pessoal, que a IA ela era vista como um futuro há pouco tempo. De repente, quase que num piscar de olhos, se a gente for perceber, ela chegou, ela cresceu, ela se desenvolveu e evoluiu muito e razoavelmente rápido. E agora ela está nos exigindo uma mudança de estratégia pessoal e especialmente profissional, ok? Então, convido vocês a evoluir junto conosco. O pessoal agora vai trazer eventuais perguntas, dúvidas,
E eu quero deixar aqui uma sugestão a vocês a conhecerem aí os nossos cursos da ESPM de pós-graduação. Temos a pós-graduação em Data Analytics, IA e Marketing, e uma segunda opção que é uma pós-graduação em Inteligência Artificial aplicada ao marketing. Então, agradeço muito a presença de vocês. Eu sou o Pedro HT, professor da ESPM. Tem aqui o meu contato e agora vou pedir aí ajuda